Senhor presidente, caros colegas deputados, foi com muita preocupação que recebemos a notícia de que o Senado Federal aprovou ontem um projeto de lei que supostamente visa atacar fake news. Foi com muita preocupação, principalmente porque percebe-se que o intuito do projeto não é atacar fake news, mas dar um poder desmesurado nas mãos de representantes do Estado para definir o que pode e o que não pode ser postado nas redes sociais. Criou-se, inclusive, deputado Thiago Mitrô, meu colega de bancada, um conselho para fazer a avaliação das postagens feitas na internet. Isso não é coisa de democracia, isso é coisa de ditadura. Isso não é coisa de país que respeita as liberdades individuais, isso é coisa de país em que se pratica a censura. Isso não é uma lei que venha a defender o cidadão, não. Ela foi feita para defender quem tem poder da opinião daqueles que não têm poder e que têm todo o direito de criticar e de contestar. Ameaça, injúria, calúnia, difamação, tudo já está tipificado, já há punições previstas. O projeto de lei do Senado Federal que vem a esta casa para votação, e aqui teremos a responsabilidade de representar o povo brasileiro que está se manifestando com total indignação em relação a esse tema. Nós teremos a responsabilidade, portanto, de derrubar esse projeto aqui neste plenário. A Câmara dos Deputados terá de se debruçar sobre cada um dos pontos que foram trazidos por este projeto de lei, que são muito deletérios para a nossa democracia. O deputado Vinícius Poit, aliás, fez um excelente post no seu Instagram, que talvez daqui a um tempo não possa mais ser utilizado como é hoje em virtude desse projeto de lei. Será, porque não deixaremos prosperar, mas fez um excelente post no seu Instagram falando justamente sobre as maiores ameaças. As coletas de dados que poderão ser feitas, dados pessoais de todos, independentemente daquilo que vierem a postar. O risco de politização e ameaça à liberdade de expressão por meio da instituição de tal conselho. O atraso que haverá para inovações, porque o projeto de lei define que todas as empresas que tenham redes sociais ou que administrem redes sociais, todas as startups, mesmo que pequenas, tenham necessariamente de abrigar uma sede no Brasil. Os nossos dados pessoais estarão em risco e também a proposta é muito confusa em relação à moderação das redes. Se o mundo todo tem dificuldade em tratar deste tema, sinceramente, não é desmerecimento para o Brasil, muito menos a este Congresso Nacional, mas não é no meio de uma pandemia, sem realização de audiências públicas, sem o devido debate, que poderemos aprovar um projeto de lei desses. Portanto, senhor presidente Rodrigo Maia, espero que esse projeto não seja pautado em período de pandemia, e que quando venha a esta casa, este projeto seja, quando vier a esta casa, tramite nas comissões devidas, tenha o devido debate, porque não podemos tolerar censura. Se fosse por isso, eu que tenho pouca experiência neste Parlamento Federal, já percebi que nestas tribunas aqui se pronunciam muitas fake news, muitas mentiras, mas temos imunidade sobre as nossas opiniões. Não podemos sonegar ao cidadão comum que também possa ter, com liberdade, o seu direito à opinião garantido. Censura não e, portanto, até o fim, vamos fazer de tudo para que este PL não seja aprovado nessa Câmara dos Deputados. PL 2630 não. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, mais uma vez eu venho até aqui essa tribuna para falar mais um capítulo dessa escalada de autoritarismo que estamos vivendo em nosso país. Já falamos a respeito desses inquéritos inconstitucionais e ilegais, inquérito 4781, que trata das fake news, esse inquérito da censura que teve a sua realização, a sua instauração no bojo do STF, contrariando totalmente o nosso ordenamento jurídico e o sistema acusatório.
e o outro inquérito também dos atos antidemocráticos, que já falamos bastante sobre ele aqui, e na verdade hoje vamos falar sobre mais um capítulo, sobre esse triste episódio que ocorreu ontem no Senado, que foi a aprovação do projeto de lei 2630 de 2020. Esse PL que foi batizado de PL das fake news, que na verdade é o projeto de lei da censura. De forma muito capciosa, a mídia mainstream tem endossado, tem apoiado esse projeto. E de que forma o apoia? Joga informações na TV, na imprensa, dizendo que esse é um projeto para combater fake news, e aí fazem inclusive pesquisas, divulgam pesquisas dizendo que 90% da população é contrário a fake news. E a pergunta, óbvio que é uma pergunta muito capciosa: quem é a favor de fake news? Ninguém é a favor de fake news. Se perguntar para qualquer cidadão comum que não tem a noção do que ocorre dentro aqui do parlamento e também dentro da política, vai dizer que é contra fake news e é a favor de um projeto nesse sentido. Ninguém é a favor de notícias falsas. Mas o que está em jogo não são o combate às notícias falsas, até porque isso já é tipificado penalmente. As notícias falsas, elas são punidas pelo nosso Código Penal pelos dispositivos da injúria, da calúnia, da difamação. O que se tem de fazer é que esses dispositivos sejam aplicados com rigor e efetivamente o que hoje não são. Todos nós, quando entramos para a vida pública, sofremos com esse tipo de notícias falsas, mas criar um aparato estatal para regular o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é fake e o que é verdadeiro como notícia, isso é uma censura. Quem é que vai estabelecer isso? Quem é que vai definir o que é verdade? Vão criar agora o Ministério da Verdade, como no livro 1984. É muito perigoso esse caminho que nós estamos indo, até porque as redes sociais ainda é um local de disseminação de informações isentas. Mas as redes sociais como Facebook, como Instagram, como Twitter, nós sabemos que elas têm seu posicionamento e que muitas vezes o ódio do bem, aquelas críticas ao presidente Bolsonaro com xingamentos, com ofensas, até mesmo charges colocando como nazista, são aceitas. Mas aquelas críticas ao feminismo, críticas ao aborto, ao gênero, são colocadas como um discurso de ódio e páginas são derrubadas, postagens são derrubadas. Sabe o que vai acontecer num caso como esse, se essa lei passar? E eu espero que não passe nessa casa. Por exemplo, um tweet como esse: essa escalada de violência tem que ter fim. Estamos recebendo denúncias de atos violentos em todo o país. Hoje, uma jovem de 19 anos foi praticamente sequestrada por 3 apoiadores de Bolsonaro e teve suástica entalhada no seu corpo com um canivete. Isso precisa parar. Essa foi a maior fake news da campanha eleitoral feita por Haddad. Esse tipo de propagação de fake news não será punida, mas sim aqueles de que hoje estão no governo, os apoiadores de Jair Bolsonaro. Esperamos que esse parlamento tenha seriedade e não aprove esse projeto. Obrigada, deputado.